Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Voltamos, rapidinho, você viu, Dois Toques já está por aqui de novo. Continuamos falando sobre o resumo, né, do que aconteceu nas pistas catarinenses no automobilismo na terra. Agora, Francis, vamos falar sobre os estreantes, é isso? Essa categoria aí que deu o que falar aí no final, vamos lá? A estreantes é a categoria que reúne a maior quantidade de pilotos aí ao longo do ano, né? Nesse ano a gente teve 44 pilotos que disputaram pelo menos uma etapa do ano, e a gente terminou o campeonato em Santa Cecília com ele subjúdice, que aconteceu um protesto depois da etapa de sábado. O piloto foi desclassificado e aí isso inclusive é previsto em regulamento, o piloto pode recorrer dessa desclassificação, foi o que ele fez, e agora vai para o Tribunal da Justiça Desportiva. Então, por isso, a gente não pode ainda cravar quem é o campeão da temporada, somente após análise desse recurso, mas a gente pode destacar aí os principais pilotos do campeonato, que é o Eduardo de Paula, o Edu, de Joinville, o Douglas Black, que é lá de Lontras, o Reni Paul, também de Lontras, o Douglas Souza, de Santa Cecília, e o Marco Túlio de Oliveira, o Marco Túlio Graneman de Souza, lá de Santa Cecília. Esses foram os grandes nomes da temporada, basicamente os que lutaram palmo a palmo em todas as etapas por vitórias, por pódio, e são os nomes que ano que vem devem estar brilhando na categoria marcas B, já que eles sobem, são graduados para outra categoria, né? E a gente teve ao longo desse ano aí uma gama grande de pilotos que estrearam. Um deles que a gente pode destacar, por exemplo, é o Vinícius Martendal, piloto lá de Luiz Alves. Piloto muito rápido, chegou agora no automobilismo e já está buscando bons resultados. Inclusive, já antecipando, ele foi vice-campeão do Sul brasileiro na divisão estreantes. O Gustavo Guilov, também de Luiz Alves, terra da cachaça, é um piloto que está vindo do kart. O Cid Vieira, lá de Guaramirim, é outro piloto que está no início de carreira e já, inclusive, venceu provas. A gente tem o Dalton Gomes, lá de Blumenau, outro grande nome. Felipe Paes, de Lages. A gente teve esse ano o retorno do Gustavo Eli, de Santa Cecília, ele que é filho de uma lenda aí do automobilismo, Paulo Eli, grande piloto dos anos 80. Então, a estreantes, ela acaba reunindo esses pilotos, ela é a porta de entrada do automobilismo, e ao mesmo tempo, aqueles que estavam parados há alguns anos acabam voltando pela estreantes, e a gente sempre tem, via de regra, são os maiores grids do ano. Esse ano, inclusive, até um detalhe interessante, a gente teve a categoria 1.4 andando junto com a estreantes. A 1.4 é uma tendência nas provas de asfalto. O piloto basicamente monta o monobloco do carro e a mecânica é igual para todos. Não interessa se é Ford, Chevrolet, Volkswagen, é a mesma mecânica para todos. E, infelizmente, aqui na Terra, a 1.4 ainda não virou. A gente teve esse ano apenas 3 pilotos participando do campeonato, sendo que o campeão foi o Bernardo Ataíde, lá de Blumenau, piloto oriundo do kart. Ele já tinha sido campeão da autocross também. Aliás, ele fez esse ano dupla jornada, ele correu na 1.4 e na autocross. É um talento impressionante do nosso automobilismo. O vice-campeão acabou sendo o Felipe Graneman de Souza, que é filho do Marco Túlio. O Felipe estreou esse ano também e é outro que já deu o cartão de visita, acelera muito forte. Então, cada vez que a gente tem, especialmente na estreantes, essa gama de pilotos chegando, é tendência de um futuro forte para o automobilismo. É isso que eu vinha te perguntar, né? Com essa categoria estreantes,
já se tem uma ideia de como é que vai ser o campeonato no próximo ano, tanto em questão de número de participantes, quanto em questão de qualidade desses pilotos, né, que chegam, e pelo que eu vi aqui, pelo teu resumo, já chegaram apavorando, já chegaram deixando realmente o seu cartão de visita e disse, olha, eu sou piloto, estou chegando e eu vou disputar. Exatamente, exatamente, Mafra. Inclusive, uma tendência natural que a gente tem sempre na última etapa do ano, são grids bem reduzidos, o pessoal acaba, né, não tem mais chance de ser campeão, já não almeja mais muita coisa, ou quer guardar o carro para o próximo ano. Então, é natural na última etapa a gente ter grids reduzidos. Em Santa Cecília não aconteceu isso, pelo contrário. A gente teve estreia de piloto, a gente teve retorno de piloto, e no final das contas deu um grid aí de 20 e alguma coisa, 23 se eu não estou enganado. Então, para a final de campeonato, é um senhor de um grid. Isso demonstra que o automobilismo vem numa crescente? Sem dúvida, vem sem numa dúvida. Crescente forte? Sem dúvida. O campeonato catarinense, nesse ano de 2022, ele passou por uma repaginada. Muita coisa foi certinha na veia. É óbvio que sempre tem algumas coisas que acabaram ficando pelo caminho, detalhes de regulamento, outras coisas que já estão sendo pensadas para o ano que vem. Então, a tendência é ano que vem a gente ter um campeonato melhor ainda. Mas esse ano foi dado uma sacudida, questão de quantidade de etapas, uma série de coisas, ações que eu diria que 90 e tantos % deram certo e surtiram efeito. Como é que foi a recepção no meio, você que está sempre no meio dos pilotos, tudo, né? Dessas mudanças e das que virão? Há essa vontade, há essa união deles? Sim, sim. Inclusive é legal destacar que os pilotos têm participação nisso. Então, os pilotos, o pessoal dos clubes, há uma união em prol do campeonato, e isso é muito bacana. O presidente da Federação Unic é um cara muito aberto a sugestões, a dicas. Então, tudo isso acaba construindo um cenário positivo para que a gente tenha um aumento dos grids, né? E foi o que a gente viu nesse ano. Provavelmente, ano que vem, deve ter mais autódromo retornando ao campeonato, Eu ia que é bacana sobre também. Isso, essa questão dos autódromos, né? Alguns acabaram fechando e tal, e há a possibilidade de reaberturas, então? Sim, a gente tem a expectativa aí, principalmente de São Bento do Sul. São Bento teve um problema contratual com a empresa, venceu com a prefeitura, venceu a licitação do tempo de uso lá do autódromo, e agora o negócio já encaminhou para a renovação. E São Bento, a gente brinca que é a Indianápolis da velocidade na terra, é onde, via de regra, dá mais público, os grids geralmente são os maiores do ano, até pela proximidade, né? A localização geográfica ali tá pertinho de Curitiba, Joinville, Blumenau, Jaraguá, aqui Itajaí não é longe, então tá bem posicionado São Bento. Sim. E esse ano foi um pecado não ter São Bento no campeonato para a gente fechar com chave de ouro a temporada. O público. Como é que foi o público nesse ano no Catarinense? Baita ponto, Mafra, muito bem lembrado. Público fantástico. Óbvio que hoje em dia a gente já não tem mais aquele público da final da década de 80, início dos anos 90, que era bastante comum fechar o portão do autódromo lá por meio-dia e meia, uma hora, de tanto que enchia. Hoje em dia as regras são diferentes, questão de Ministério Público, lotação, bombeiros, etc. Então a gente já não tem mais como ter um evento com 15, 20 mil pessoas. Mas aí 4, 5, 3 mil tá dando fácil. Olha que beleza, é um rapaz. Público maravilhoso. Que maravilha, né? E isso dá ânimo até para os pilotos, né? Que o negócio dá. Pilotos, patrocinadores, enfim, todo mundo acaba, né? Assim. E esse é um detalhe importante destacar, porque os pilotos que já tiveram experiência no asfalto, eles se queixam que no asfalto eles correm para ninguém. Porque tirando categorias mais top, como truck, estoque, assim, categorias grandes, tradicionais, os campeonatos regionais de asfalto acabam não atraindo público, ou pelo menos não a quantidade não expressivo, daqui. Assim, né? E aqui, nossa, é uma festa, a galera acampa, faz churrasco, vibra com cada ultrapassagem, derrapagem, quando tem acidente. Então, o piloto acaba sentindo dentro do carro
toda essa vibração, né? Foi um ano de muitos acidentes? Normal, foi. A gente infelizmente nesse ano tivemos uma perda, foi a primeira na história do campeonato, o Marcelo Cancelli em Joaçaba, mas foi um caso assim muito peculiar, muito particular. O ângulo do acidente, sabe, é um negócio que a gente espera que nunca mais se repita e a chance disso acontecer é praticamente nula, porque foi um negócio assim muito atípico. E o público que aguarde, vem aí mais emoções ainda pra gente. Vamos falar o que agora, Francis? Faltou destacar ainda o Sul Brasileiro da Estreantes, que teve também em Santa Cecília, que a gente teve o campeão da casa. Opa. Pensa na festa. Olha aí, foguetório. Rapaz do céu, ganhar em casa é bom demais, né? É bom demais, né? Louco. Eu ainda não senti isso, mas um dia eu espero. Mas o Douglas de Souza, piloto lá de Santa Cecília, ele que começou também não faz muito tempo no automobilismo, ainda é um jovem piloto, vem numa crescente ao longo das últimas temporadas. Ele acabou conquistando o título de campeão sul-brasileiro. O Vinícius Martendal de Luiz Alves foi o vice-campeão e foi uma festa muito grande lá em Santa Cecília. O Douglas, ele até tinha matematicamente chances de lutar pelo título do campeonato catarinense. Acabou não acontecendo, independente do resultado depois do tribunal, mas ele não tem condições de chegar ao título. Qualquer que seja a decisão do tribunal, mas, por outro lado, ele acabou garantindo o título do Sul Brasileiro em casa. Então, foi uma grande vitória para ele, especialmente pelas últimas 2, 3 temporadas, com acidente, quebra, troca de equipe. Agora foi assim quase que uma sessão de descarrego. Valeu a pena. Valeu a pena, sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico. Olha só, rapaz. Senhoras e senhores, quase no finalzinho, tem alguma coisa que não pontuamos nesse bloco ainda, Francis? Não, acredito que conseguimos fechar aí. A gente tem uma expectativa de que especialmente a 1.4 para o ano que vem cresça muito. Deve ser uma categoria que, com alguns ajustes de regulamento, ela vai bombar e é a nossa esperança aí do futuro do automobilismo catarinense. Maravilha! Ficamos por aqui com esse primeiro programa, né, da série que a gente vai fazer sobre esse resumo do que aconteceu no automobilismo catarinense. Espero que tenham gostado. Lembrando que na próxima semana tem mais ACI Auto Esporte, com a segunda parte, então, onde vamos falar também do campeonato catarinense, as outras categorias, marcas A e B e autocross. Tá aí, no próximo programa. Não esqueça, então, já tem horário marcado, te aguardo aqui no ACI Auto Esporte. Um forte abraço a todos e até lá. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.